A paz do Senhor Jesus para todos. Bom estarmos aqui novamente para estarmos ministrando mais uma palavra. Irmãos, essa palavra está sendo gravada em dezembro de 2023. E o mês de dezembro, ainda que a data possa não ser exatamente essa, é o dia que é comemorado o nascimento do nosso Salvador. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ofertou a seu Filho Jesus para nós. O próprio Deus se fez carne para morrer como oferta de amor pela humanidade. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E dentro disso, eu queria que nós pudéssemos meditar, que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios. Quando nós olhamos em Gênesis, no capítulo de número 4, nós vemos se aproximando do altar tanto Caim como Abel, logo no início da Bíblia. E eu queria inicialmente ler esse texto com você, está em Gênesis, no capítulo 4, e diz assim o versículo 3: Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Então, queridos, Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E é interessante quando a Bíblia diz que Abel trouxe dos seus primogênitos e da sua gordura ao Senhor. Então Abel mexia ali, trabalhava ali com rebanhos, enquanto Caim era mais agricultor, não é isso? E quando houve aquele período de multiplicação, quando o rebanho de Abel gerava, quando estava havendo aquele momento de crescimento, ele pegou dos primeiros, ele pegou dos seus primogênitos e da sua gordura, e ele traz uma oferta ao Senhor. E diz que Deus se alegrou muito com aquilo, recebeu aquilo, Ou seja, quando você olha essa história em Gênesis no capítulo 4, Deus foi tão caprichoso que colocou também essa história lá mais para o finalzinho da Bíblia, na carta aos Hebreus. E eu queria ler do jeito que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, diz assim o versículo 4, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Então, principalmente pelo relato que está aqui na carta aos Hebreus, você vê que é muito mais do que uma oferta. Deus deu testemunho de que ele era justo. Então, eu queria que você entendesse que Deus está demonstrando um estilo de vida que Abel tinha e que nós podemos ter. Irmãos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, Deus diz assim: honra a Deus com a tua fazenda e com as primeiras partes de toda a tua renda ou de todo o teu ganho. Depende da tradução, Honra a Deus com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, assim como Abel, quando o seu rebanho se multiplicava, quando nasciam os seus cordeiros, ele pensava logo em honrar ao Senhor com a sua primícia, em honrar ao Senhor
em primeiro lugar dentre aqueles rebanhos. Deus se agrada disso. Você precisa entender que o inimigo, por sua vez, ele quer roubar de nós esse estilo de vida que tanto agrada a Deus. Ele quer tirar esse nosso potencial, essa vontade de nós honrarmos a Deus, de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Então, é como se, imaginando, para usar a mesma linguagem de rebanhos, o inimigo ele quer que nós venhamos olhar para o nosso rebanho e nós venhamos honrar mais a nós mesmos do que a Deus. O inimigo quer que nós venhamos nos cercar de tantos compromissos que quando os nossos cordeiros nascerem, ao invés de nós pegarmos ali em primeiro lugar e honrar a Deus, nós estejamos tão envolvidos com tantos compromissos que fizemos, com tantas dívidas em quem nos envolvemos, que nós perdemos essa capacidade de honrar a Deus. Eu volto a dizer, essa mensagem está sendo gravada em dezembro de 2023, o mês em que se comemora o nascimento do Salvador, que Deus, ele nos entregou o melhor, a oferta, o Cordeiro que foi morto pela humanidade. Então, queridos, você não pode ser uma pessoa que você está honrando mais as pessoas do que o próprio Deus. Você não pode ser uma pessoa que você está honrando mais a si mesmo e você não está percebendo que às vezes você está tendo um estilo de vida de uma tal maneira que quando os teus ganhos vêm na tua mão, eles já estão completamente comprometidos, não com Deus em primeiro lugar, mas com você mesmo. Você lembra o que Deus disse no livro de Ageu? E é tempo para vós estardes nas vossas casas, mobiliadas, apaineladas, enquanto a minha casa fica vazia. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, para que o meu nome seja glorificado. Que você possa ter entendido a palavra de Deus. Começa a adotar um estilo de vida que demonstre que você não aceita que essa honra a Deus, que essa parte do Senhor venha a ser tirada, porque com os teus bens você pode demonstrar também que você honra ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.